umas imagens, Pedro, que são impressionantes, né? Porque é isso, você simplesmente atravessa um ônibus numa via, numa avenida, impede a circulação dos moradores. Também moradores não conseguem utilizar o serviço de transporte. Olha só a cena, como o Kleber colocava pra gente, a questão de segurança pública, é questão de mobilidade. Fora que esses veículos depois têm que ser repostos, porque por vezes são vandalizados. Inclusive, ontem, um ônibus intermunicipal chegou a ser incendiado, Pedro. Sim, é um ônibus da CEMOV, que é a federação que reúne as empresas que atuam entre os municípios, né? Foi incendiado lá no Rio de Janeiro. Então, você tem dois grupos de ônibus. Você tem os intermunicipais, que são aqueles que fazem o trajeto entre o Rio de Janeiro e Niterói, São Gonçalo, Maricá, Duque de Caxias, cidades da Baixada Fluminense. E você tem os ônibus municipais, aqueles que circulam apenas dentro do Rio de Janeiro. O levantamento da Rio Ônibus leva em consideração os ônibus municipais. Então, é um pedaço do problema. E a gente preparou uma arte para mostrar como isso aqui impacta esse setor e justamente quais são as áreas mais afetadas. Então, começando pelos números, Carol, a gente teve em 2024 1.750 ônibus vandalizados. Aqui não dá para dizer que é exatamente crime, porque tem alguns casos específicos em que o ônibus é vandalizado pelo próprio usuário, né, que está ali andando no ônibus, fica enfurecido com o cobrador, ou trocador, ou com o motorista, quebra uma cadeira, quebra uma catraca. 101 foram sequestrados. Aqui, especificamente, a gente está falando de crime. E 8 incendiados, também como uma forma de protesto por parte desses grupos criminosos, como o Kleber falava. Prejuízo, 22 milhões e 600 mil reais só em 2024. Quais são as áreas mais afetadas por esse tipo de ação? Os bairros de Cordovil e Ramos, que estão ali na região norte, na zona norte do Rio de Janeiro. Muzema e Tijuquinha, já chegando na zona oeste. Muzema é uma das áreas tradicionalmente controladas pela milícia no Rio de Janeiro. Aqui em Cordovil e Ramos há bastante atuação do tráfico de drogas, especialmente do Comando Vermelho. E Vila Aliança também, aqui na zona oeste, um dos locais onde você tem um conflito deflagrado entre tráfico e milícia. Essas áreas são áreas de conflito onde a população carioca já está acostumada com troca de tiros, com operações policiais. Então, a gente teve, por exemplo, na Tijuquinha, anteontem, uma operação importante da polícia do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, justamente por conta dessa ação dos criminosos. Então, é direta essa associação. Quando ocorre uma operação policial, ônibus são vandalizados, sequestrados e incendiados. São feitos como uma forma de protesto, né? Por isso que ficam na mira do crime, porque são usados pelos criminosos para poder protestar contra a polícia ou criar efetivamente um bloqueio físico que impede o avanço das tropas policiais. Foi exatamente isso que aconteceu na Tijuquinha. Os bandidos tiraram as chaves dos ônibus, deixaram eles atravessados na via, impedindo assim o avanço dos blindados do BOPE, por exemplo, e fazendo com que a polícia não consiga combater o crime. O governador Cláudio Castro até chegou a citar isso quando essa operação aconteceu, dizendo que havia informação privilegiada por parte dos bandidos sobre essa operação policial lá na Tijuquinha. Então é importante mostrar que esse elo entre parte nefasta da polícia carioca, fluminense e o crime organizado tem também sido parte do problema dessa ação contra os ônibus no Rio de Janeiro. Tem um problema maior aí, Carol, e aí o pessoal da Rio Ônibus, que é o sindicato das empresas, explica que é o seguinte: quando você tem um ônibus que é tirado de circulação, por exemplo, por ter sido incendiado, você tem uma demora para poder repor esse ônibus. Muitas vezes o seguro não cobre esse ônibus, as empresas de seguro se recusam a fazer esse seguro para os ônibus porque é frequente esse tipo de situação. E o ônibus precisa ser contratado, comprado e muitas vezes tem peças, acaba sendo importado de fora do Brasil. E quando isso acontece, qual que é o problema? A demora pode chegar a 6 meses para a reposição desse ônibus. Então, justamente por isso, a população é a mais afetada. Eu conversei com o pessoal do Rio Ônibus, a gente falou também com o Paulo Valente, que é porta-voz da companhia, do sindicato, e ele explicou para a gente um dos aspectos desse problema que atrapalha tanto a vida do carioca e do fluminense. Vamos ouvir. Em 24 horas, 13 ônibus foram sequestrados e utilizados como barricadas, sendo 11 na região da Muzema e 2 em Costa Barros. Somente esse ano, 101 veículos já foram subtraídos pelo crime.
É um verdadeiro absurdo que se repete quase todos os dias e nos mesmos lugares, sem que nenhuma providência seja tomada. Mais uma vez, o Rio Ônibus repudia esses atos criminosos que afetam tanto a vida de nossa população e apela para que as autoridades tomem as devidas providências para garantir o direito de ir e vir do carioca.